Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Lucas Schreiner. Nossa aula de hoje, então, vai ser sobre anticoncepção. A anticoncepção, ela é inserida dentro do contexto do planejamento familiar. Então, é muito importante quando a gente pensa em anticoncepção, não pensar só em uma maneira de evitar que a paciente engravide, mas em pensar em como que ela vai constituir a sua prole. Eu quero dizer com isso que o planejamento da família não envolve só impedir gestação, mas também planejar e propiciar que a pessoa, que a paciente, a família, né, o casal, tenha os seus filhos no momento, né, desejado. Então, por definição, a anticoncepção é um aconselhamento técnico para a obtenção da prole no momento e do tamanho desejado, se desejado, né? Então, eu sempre coloco alguns exemplos aqui em relação aos nossos conceitos e preconceitos, né, em relação à prole, né? Então, a gente tem que tentar deixar tudo isso de lado quando for fazer a anticoncepção. Algumas pacientes vão querer gestar precocemente, né? Uh, e o nosso papel nessa situação é orientar em relação a riscos, em relação a perspectivas daquela gestação na vida da paciente, né? Na vida daquele casal. Mas se aquele for o desejo dela, permitir e possibilitar que ela tenha aquele desejo realizado, né? Então, eu, Lucas, resolvi ter filhos com mais de 30 anos, mas eu não posso ter preconceito de que alguma paciente queira ser mãe com 20, né? Então, não posso dizer para ela, como assim tu vai engravidar com 20? Não, a gente tem que conversar com ela em relação ao que isso vai mudar na vida dela e se for esse o desejo dela e do seu parceiro, né, ou da sua parceira, que ela possa ter isso naquele momento que ela achar apropriado. Então, a gente não pode determinar o tamanho da prole que a paciente vai ter, certo? Em nenhum momento. A gente pode sim aconselhar e deve, porque esse é o nosso papel, aconselhar tecnicamente ela em relação ao momento e ao tamanho da prole que ela vai ter na vida dela. Quando a gente fala de anticoncepção, a gente tem que pensar na eficácia do método que a gente está propondo. Então, qual é o risco daquele método falhar e ela engravidar? Na segurança, que é qual é o risco daquele método trazer efeitos adversos para a paciente, né? Trazer sintomas que ela não deseja ou trazer condições ou intercorrências que ela também não deseja. Então, isso é falar em segurança. Então, a gente tem que lembrar de o quanto ele é eficaz e de quanto ele é seguro ou não para aquela paciente. Os parâmetros tanto de eficácia quanto segurança variam de paciente para paciente. Então, a gente tem que individualizar. Aquela questão de, minha irmã usa injeção, eu também vou usar, a gente tem que ter muito cuidado. Ou o método que foi prescrito pela prima ou pela tia, a gente tem que ter bastante cuidado, porque o método que serve para uma paciente e que é bom para aquela paciente pode não ser bom para outra. Além de segurança e eficácia, a gente tem que lembrar das perspectivas futuras. Porque se a gente fosse pensar só em segurança e eficácia, talvez a gente fosse indicar muitas esterilizações, por exemplo, que são técnicos eficazes e seguros, mas que, obviamente, não levam em consideração as perspectivas futuras quando a gente está falando de pacientes jovens, né? Então, uma paciente com 20, 25 anos, talvez não seja o melhor momento de ela fazer um método eficaz e seguro, que é uma esterilização, porque no futuro ela pode precisar ou mudar de ideia em relação ao seu plano de gestação, e esse método, então, não vai ser o ideal para ela, que eu prescrevi lá, não foi o ideal para ela. Então, a gente tem que sempre levar em consideração esse pacote, eficácia, segurança e perspectiva futura, para que chegue na escolha da paciente em relação ao método e a gente, então, após o nosso aconselhamento, possa, então, iniciar esse processo de método contraceptivo nessa paciente. A eficácia, então, estima-se que 30% das gestações são indesejadas, e isso também serve para pacientes adolescentes. Então, a gente, nesse ponto, tem que ter bastante cuidado para que a gente proponha um método que não permita que essa paciente acabe tendo, então, uma gestação indesejada. Então, a eficácia é um fator muito importante. O parâmetro que a gente usa para eficácia se chama índice de Pearl, que é um parâmetro que considera, então, o número de falhas de um método ao longo de 12 meses para cada 100 mulheres, dividido pelo número total de meses de exposição. Então, ele é dado em 100 mulheres ano, né? Um parâmetro de número de gestações por 100 mulheres ano, certo?
Em relação à segurança, então, a gente fala em efeitos adversos e complicações, e o parâmetro de cálculo de segurança que se utiliza são os critérios de elegibilidade da OMS. Então, para eficácia, a gente usa índice de Pearl, e para segurança, a gente usa critérios de elegibilidade. Vocês já devem conhecer, mas eu vou repetir os critérios de elegibilidade. Os métodos são classificados como categoria 1, 2, 3 e 4. 1 é quando o método é um método recomendável. 2 é quando os benefícios superam os riscos. 3 é quando os riscos superam os benefícios. E 4 é quando o método seria contraindicado. Isso é uma maneira simplificada de entendimento dos critérios de elegibilidade. Então, eles são categorizados de 1 a 4. Via de regra, a gente busca métodos que sejam categoria 1 ou 2, né, que sejam indicados, né, ou que sejam com uma boa indicação, ou que tenham benefícios maiores do que os riscos. Os métodos condição categoria 3 ou 4, via de regra, a gente procura não utilizar naquela paciente. Essa é a pergunta que vocês mais vão vir em consultório, quando vocês forem ser ginecologistas, em unidade básica de saúde, quando forem atender em programa de saúde da família, ou quando forem ser clínico geral em uma unidade básica, doutor, qual é o melhor método contraceptivo, né? Então, isso a gente ouve muito frequentemente na nossa prática. E o melhor método, na verdade, a resposta depende, né? Como muita coisa em medicina. A gente sempre tem que pesar, né, as coisas de acordo com as individualidades do paciente, para que a gente chegue ao melhor método para aquela paciente, não o melhor método em geral. Então, a gente vai levar em consideração eficácia, segurança, perspectivas futuras, aconselhar a paciente em relação a esses 3 parâmetros e permitir que ela escolha um método após a nossa orientação, certo? Então, anticoncepção, quando a gente fala de anticoncepção, a gente coloca um pouco o nosso orgulho, né, que a maioria de nós, né, médicos em geral, somos muito orgulhosos em relação ao nosso conhecimento né, e queremos impor nosso conhecimento muitas vezes às condições das pacientes. Então, nesse caso de anticoncepção, e em tantos outros em medicina, mas nesse especialmente, a gente coloca o nosso orgulho no bolso e abre a cartela de opções para a paciente, discutindo eficácia, segurança e perspectivas futuras, e permite que ela, sim, escolha o seu método após a nossa orientação. Essa imagem aqui, então, mostra os parâmetros, então, de eficácia do método, né? E aqui a gente tem a lista de todos da maioria dos contraceptivos disponíveis, certo? Os métodos são considerados efetivos, mais efetivos de acordo com o seu uso habitual ou comum. Então, o que seria o uso perfeito ou correto, né? O uso que a gente brinca, o uso de bula, né? O uso exatamente como está descrito na bula, né? Isso seria o uso perfeito, né, dos métodos, que é a coluna que vocês veem aqui, certo? Mas o que a gente leva em consideração para considerar a efetividade dos métodos é esse método no uso habitual ou comum, ou seja, um estudo clínico que testou um desses métodos para um grupo de pacientes e largou essas pacientes por 1 ano para ver se elas iam ou não engravidar. Isso é o uso comum, né? E nesse uso comum, então, é o que vai nos determinar, então, a efetividade dos métodos. Todos os métodos que têm uma chance de ingestação no uso comum menor de que um índice de efetividade, o índice de falha, perdão, menor do que 1, né, ou seja, a chance de uma gravidez a cada 100 usuárias em 1 ano, eles são considerados métodos muito efetivos. Uma maneira fácil de gravar isso é lembrar todos aqueles métodos que não têm a interferência da paciente vão se manter efetivos durante aquele ano de uso. Então, vocês veem aqui, todos são métodos que não têm interferência da paciente durante esse ano de uso. O implante tem duração de 3 anos, vasectomia tem duração do resto da vida. Os sistemas com levonorgestrel intrauterinos, né, que são os DIU de levonorgestrel, tem a duração de 5 anos. A esterilização feminina também tem uma duração muito mais longa do que isso. E o DIU de cobre também tem uma duração aí dependendo do tipo de DIU, de 5 a 10 anos, ou até mais, dependendo do tipo de DIU. Então, esses métodos, como não tem interferência da paciente, eles têm um índice de falha muito semelhante no uso perfeito e no uso habitual ou comum, como vocês podem ver nessa tabela.
porque não tendo interferência da paciente, a chance de falha quando tu larga esse método na população em geral, ela acaba sendo muito parecida com esse método sendo usado de uma maneira perfeita ou correta. Quando a gente começa a envolver a paciente com o método, ou seja, depende dela tomar a pílula ou fazer a injeção, ou, né, quando depende dela o método, né, passa por ela, né, esse método, a efetividade, como vocês podem ver, ela cai, né? E essa queda, ela se dá pela usuária, né? A usuária que entregou, o teu método esse ano vai ser injetável mensal, né? Se ela usasse perfeitamente, a chance de falha seria muito pequena, semelhante aos métodos que a gente tem aqui no nosso primeiro bloco. Se ela usasse perfeitamente. Mas como ela eventualmente vai tomar um pouquinho atrasada, ou vai esquecer e tal, essa efetividade vai cair, né? Então a chance de gestação vai ser um pouco maior, né, do que seria num uso perfeito ou correto. E esses métodos, então, que têm uma chance de falha menor do que 10% ao longo de um ano de uso, né, de acordo com o uso habitual, são os métodos considerados efetivos. Os métodos que têm chance de falha maior do que isso vão ser moderadamente efetivos ou pouco efetivos, como vocês podem ver aqui por essa coluna. E aqui estão esses métodos. Então, vejam que os hormonais, a maioria deles, né, acabam entrando no grupo dos métodos efetivos, né, então menos de 10% de falha em um ano de uso. A gente tem aqui o condom, né, como método não considerado nem efetivo nem muito efetivo, pelo fato de ter muito problema em relação ao uso, né, começa a relação sem, tudo aquilo que vocês já devem saber, mas depois eu vou também enfatizar na hora que a gente vai falar especificamente sobre condom. E aí os métodos bem pouco efetivos, o coito interrompido, o espermicídio isolado, são métodos que a gente sempre aconselha a paciente em relação ao seu grande risco de falha e portanto, tenta, na maioria das vezes, oferecer outras opções para ela, mas sempre lembrando que no final das contas a decisão final em relação ao método é da paciente. Então, a gente vai começar falando sobre os métodos hormonais, tá? Então, os métodos hormonais são divididos em hormonais combinados ou hormonais de progestágeno isolado. Inicialmente, vou falar sobre hormonais combinados, certo? Os hormonais combinados, então, podem ser via oral, né, que é a pílula, convencionalmente falado pelos pacientes. O método hormonal combinado vaginal, o transdérmico e o injetável mensal. Então, essas são as maneiras de se usar o método combinado, ou seja, com estrogênio e progesterona, as vias de administração de estrogênio e progesterona, como método contraceptivo. Entre os hormonais, o mais utilizado é o combinado oral, ou seja, a pílula, entre os hormonais, né? Considerando todos os métodos, a gente tem o DIU mais utilizado, mas como método hormonal, o mais usado é o hormonal combinado via oral, que é a pílula. Ele também tem estrogênio e progesterona em sua fórmula. As pílulas podem ser monofásicas, bifásicas e trifásicas. As monofásicas são aquelas que têm a mesma quantidade de estrogênio e progesterona em todos os comprimidos da cartela. A maioria das pílulas hoje em dia são monofásicas. Como existe uma variação em relação à quantidade de estrogênio e progesterona circulante no círculo fisiológico da mulher, os laboratórios desenvolveram algumas pílulas que consideram isso, então existe uma variação na quantidade de hormônio das pílulas ao longo da cartela. E aí surgiram as pílulas chamadas bifásicas e trifásicas. Então aqui a gente tem quantidades diferentes de estrogênio e progesterona dentro de uma mesma cartela, né? Então aqui 2 tipos de dosagem, aqui 3 tipos de dosagem. Essas pílulas bifásicas e trifásicas são menos utilizadas. A gente tem muito mais uso da monofásica do que das bifásicas e trifásicas. A gente tem identificado um pouco mais de spotting nas bifásicas e trifásicas, né, porque tem essas variações hormonais. Spotting é aquela perda, aquele pequeno sangramento que às vezes pode acontecer para as pacientes que estão usando pílula hormonal, né? Então ela está em uso de pílula e às vezes tem aquele sangramento inesperado, né? Isso é o spotting. Então, como há variação na quantidade de hormônio, a gente vê isso um pouco mais frequente com as bifásicas e trifásicas. Então, via de regra, vocês vão ver muito mais frequentemente pílulas monofásicas. Em relação ao estrogênio, isso é uma informação que vocês devem ter visto já das mães ou das avós de vocês.
A gente classifica as pílulas como pílulas de baixa dose, que são aquelas que têm uma dose de estrogênio, aqui falando de etinil estradiol, tá? Que é o estrogênio mais utilizado nas pílulas, menor do que 50, e as de alta dose, aquelas que têm mais de 50 microgramas de etinil estradiol. Existe um subgrupo que é chamado de ultra baixa, que é aquelas que têm menos de 20 microgramas de etinil estradiol. Hoje em dia, a maioria das pílulas é de baixa dose, tá? Então, tem menos de 50 microgramas de etinil estradiol. Até um tempo atrás, isso que eu comentei em relação à mãe ou à avó de vocês, a gente tinha, as primeiras pílulas que foram feitas eram de doses altas, né, de mais de 50 microgramas. Então, a paciente às vezes vinha para consulta dizendo, doutora, eu vim para trocar a minha pílula porque essa minha pílula já não está boa, né? Então, esse não está boa é porque elas usavam pílulas de alta dose e como com o passar do tempo a gente começou a ver que a gente não precisava de tanto estrogênio, com doses menores de estrogênio, a gente conseguia manter a efetividade contraceptiva. Então, essas pacientes que usavam as pílulas de dose alta acabavam trocando essas pílulas ao longo do tempo por pílulas de dose menor. Hoje em dia, como quase todas as pílulas são de dose baixa, não tem mais essa necessidade de trocar a pílula, esse negócio, minha pílula já não está boa e tal, que os pacientes falavam, né, há 20 anos atrás, 30. Hoje em dia não se aplica mais porque as pílulas quase todas elas são de baixa dose. Então as pacientes começam a tomar pílula, né, daquelas que optam por usar o método contraceptivo hormonal oral combinado, começam a tomar pílula logo que iniciam a vida sexual e mantêm a mesma pílula sem precisar trocar até chegar na menopausa. Então essa questão de troca da pílula por não estar funcionando ou por não ser mais boa para ela, via de regra, se a questão era dose de pílula, não mais se aplica. E as de ultra baixa, assim como as bifásicas e trifásicas, a gente vê um pouquinho mais de spotting, que é esse sangramento inesperado, mas são uma opção também para as pacientes. Alguns pacientes acabam tendo uma boa adaptação e não tendo tanto esses sangramentos inesperados. Então, são uma opção que também a gente às vezes leva em consideração. Então, via de regra, o que a gente tem é pílulas entre 20 e 50 microgramas de etinil estradiol, que são pílulas de baixa dose. Eventuais pacientes vão usar alta dose e algumas pacientes, aí não tão poucas, vão usar pílulas de ultra baixa, que são aquelas que têm menos de 20 de etinil estradiol. Essa redução do estradiol buscou fundamentalmente redução de risco, porque o risco de fenômenos tromboembóricos, que é um risco dos anticoncepcionais hormonais combinados, está relacionado à dose de estrogênio, né? Então, abaixo de 50 microgramas não tem grande diferença em relação a risco, mas acima de 50 esse risco é maior. Então, é isso que nos fez trazer a dose de etinil estradiol para menos de 50. Então, aqui eu estou falando sempre em etinil estradiol, certo? Existe estrogênio. Profi, Oi? uma pergunta. Existe alguma indicação mais específica para as pílulas de alta dose ou para as bifásicas e trifásicas? Tipo, uma paciente que tem uma TPM mais difícil e tal. Boa, Existe alguma indicação, assim? boa pergunta. Para TPM especificamente, a gente tem algumas. Parece que a TPM é mais relacionada à progesterona que a gente tem associada na pílula. Tá? Então, a gente tem os melhores resultados para TPM, a gente tem com drospirenona como progesterona, certo? Então, não está relacionado ao estrogênio, e sim à progesterona. Então, pensando em TPM, a resposta seria: a gente usa pílulas com drospirenona como progesterona. As pílulas com doses mais altas tendem a manter o endométrio um pouco mais estável. Então, eventualmente, o paciente que tu não consegue controlar o sangramento com as pílulas de baixa dose, tu até poderia pensar em usar uma pílula de uma dose um pouquinho mais alta. Então, o controle do ciclo é melhor com pílulas com dose, via de regra, né? É melhor com pílulas de dose um pouco mais alta. Então, seria uma das poucas indicações em que a gente pensaria em usar uma pílula de dose um pouco mais alta. A ideia das bifásicas e trifásicas foi tentar ser o mais semelhante possível ao ciclo da mulher, que tem essas alterações de hormônio circulante ao longo do ciclo, né, na mulher que não usa pílula, né? Mas afora esse eventual benefício e eventual possibilidade de usar doses menores ao longo do ciclo, então aqui teoricamente tu está expondo ela a uma dose um pouco menor de estrogênio, porque tu consegue então nesses momentos que não são o momento inicial do ciclo usar doses menores de estrogênio, né, e também de progesterona em algumas situações, então expor ela a um risco menor, mas esse risco não é significativo. Então por isso que,
como eu comentei, a gente tem bem poucas pacientes usando bifásica e trifásica e bem poucas, menos pacientes ainda usando pílulas de doses mais altas. Então, via de regra, a gente tem pacientes usando pílulas com doses menores de 50 de etinoestradiol e monofásicas. Isso para quem opta pelo método via oral combinado. Respondi? Entendi. Sim, e a respeito da acne, por acaso, tem algum controle maior com alta dose? Não. O controle da acne também não está relacionado à dose do estrogênio, mas sim ao tipo de progesterona. Ah, tá. Tá? A grande função do estrogênio é a estabilização do endométrio, né? Que é esse controle do sangramento, né? Então, essa é o grande... acho que também tem outros benefícios, né? Mas, assim, pensando em termos de funcionamento da pílula, né? A principal função, assim, que a gente leva em consideração na relação à dose do estrogênio é o controle do ciclo, certo? Em relação à acne, a gente também vai olhar para a progesterona. Então, aquelas progesteronas que têm um maior efeito antiandrogênico são as que vão ter melhor controle da acne. E os melhores resultados nessa condição são com a progesterona chamada ciproterona, certo? Então, se eu quero uma pílula com maior efeito antiandrogênico, ou seja, para melhor controlar a acne, a progesterona de escolha seria a ciproterona. Respondi? Tá bem. Obrigada, prof. E em relação à geração, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? A minha pílula de primeira geração, a pílula de segunda geração, né? Então, a geração tem a ver com o momento em que as pílulas foram desenvolvidas, né? Que elas foram estudadas, né? E lançadas no mercado. As pílulas que têm uma dose de estrogênio e etinoestradiol, né? Maior ou igual a 50 microgramas são consideradas pílulas de primeira geração. Aquelas que têm uma dose menor do que 50 microgramas e estão associadas com levonorgestrel ou norgestrel são as pílulas de segunda geração. Se elas também são menores que 50, mas têm gestodeno, desogestrel ou norgestimato, elas são pílulas de terceira geração. Classicamente, são essas 3 gerações que a gente considera. É importante isso até para questão de prova. Às vezes a pessoa pergunta, paciente usando pílula de segunda geração, ou qual a pílula indicada nessa situação. Aí vai lá, botam as gerações das pílulas, né? Então, para vocês saberem, é importante ter essa ideia cronológica do desenvolvimento das pílulas, né? E das progesteronas que foram lançadas. As pílulas que têm estrogênio menor do que 50 microgramas, com drospirenona, que eu comentei com vocês lá no tratamento TPM, ou closmardinona, são consideradas sem classificação. Alguns autores classificam essas pílulas, então, menor que 50, com drospirenona ou com clomardinona, como pílulas de quarta geração. Então, vocês eventualmente vão ver isso em questão de prova. Quarta geração seria menos de 50, com drospirenona ou com clomardinona. As pílulas com ciproterona, que é aquela que eu falei para o controle da acne, que tem a maior ação antiandrogênica, são consideradas pílulas sem classificação, assim como aquelas que têm uso de estrogênio natural. Então, a gente tem o etinoestradiol como o estrogênio mais utilizado nas pílulas via oral, mas tem recentemente algumas pílulas que são feitas com estrogênio natural, certo? Que é uma outra maneira de formulação do estrogênio. Então, essas também são consideradas como sem classificação. Então, isso é uma questão mais conceitual. Ao longo do tempo, o que foi acontecendo com as pílulas foi que a gente reduziu a dose do etinoestradiol, né, ou do estrogênio, né, porque se viu que as doses altas, né, estavam associadas a fenômenos tromboembólicos, e incluiu, então, a nova formulação, né, que é essa pílula nova que tem o estradiol, né, como composto, né, e não mais o etinoestradiol. Então, isso foi o que aconteceu com as pílulas, né, ao longo do tempo. A chance de gestar no primeiro ano de uso da pílula, para uso comum, né, que é aquilo que a gente tinha colocado lá, é entre 3 e 9 pacientes para cada 100 usuários ano, né? A principal função dos métodos combinados é o bloqueio da ovulação, né? É não permitir a ovulação, né? Não permitir o pico de LH lá. Então, isso é o que vai fazer com que a paciente que usa a pílula combinada oral não engravide. Mas ela também vai alterar o músculo, né? E o endométrio, dificultando, né? A implantação, dificultando tanto o encontro entre os gametas como a implantação numa eventual fecundação. Os riscos são, então, fenômenos trombembólicos, infarto e AVC, né? E essa redução de dose reduziu esses riscos, né?
Mas esses eventos são raros, né? E esses dados são frutos de algum conflito, apesar de consolidados, né? A gente tem novos estudos usando doses pequenas de estrogênio e que colocam com um patamar de risco bem menor do que a gente via quando a gente tinha os estudos com doses bem mais altas de estrogênio. Essa é uma pergunta muito comum das pacientes no consultório, né, também, e muito interessante a gente ter esse conhecimento, porque muitas das pacientes que usam pílulas combinadas, então método via oral combinado, optam por, na troca eventual desse método combinado via oral, por um método com progesterona isolada. Então é importante que a gente tenha noção de que tipo de efeito a gente tem com estrogênio e que tipo de efeito que a gente tem com progesterona. Porque se eu, por exemplo, a paciente está usando um método combinado, certo? E quer parar de ter cefaleia, né? Ou ela acha que está relacionando com cefaleia, bom, é interessante ela tentar um método com uma progesterona isolada, porque realmente cefaleia é um efeito do estrogênio, né? Via de regra. Então, se o desejo dela ao trocar o método por um método com progesterona isolada é diminuir a cefaleia, bom, a gente até pode pensar que essa troca possa ser interessante para ela. Agora, se o objetivo dela é reduzir sangramento irregular, é pouco provável que a troca de um método combinado, né, que teria estrogênio, por um método só com progesterona, vá melhorar esse sangramento irregular, certo? Porque o método só com progesterona, via de regra, não vai ter um bom controle do fluxo menstrual. Se ela já não tem isso com combinado, não vai ser o progesterona isolado que vai dar esse controle. Então, isso é importante a gente ter essas informações, né? Então, os efeitos mais comuns do estrogênio, via de regra, é náusea e vômito, dor na mama, né, mastalgia, cefaleia, irritabilidade e o coasmo, são aquelas manchas que às vezes os pacientes apresentam, né? Efeitos da progesterona, então, cansaço, fadiga, pode estar relacionado ao aumento do apetite, aqui a acne e oleosidade da pele, né? Então, aí a opção se caso a gente queira reduzir, né, esse efeito, a opção por um método combinado com ciproterona, né, que a gente tinha falado, que é uma progesterona que tem menos esse efeito de acne e oleosidade da pele. O sangramento irregular também, que é um efeito progestagênico, e o aumento de peso. Aqui no aumento de peso vale uma consideração de que nenhuma pílula, e eu sempre falo isso para os pacientes, falando em método via oral combinado, né, nenhuma pílula tem caloria, né? Se for ver lá na fórmula da pílula, nenhuma dela tem caloria. Então, nenhuma pílula aumenta diretamente o peso, né? Se houver um controle de ingesta e gasto energético, né, como todo mundo deve fazer, teoricamente a paciente não vai ganhar peso, né, durante o uso dos métodos combinados, exceto a pequena retenção de líquidos que pode acontecer relacionada à progesterona. Então, esse pequeno aumento de peso que pode acontecer, ele está relacionado à retenção de líquidos, certo? Mas isso vai interferir no peso num valor muito pequeno, meio quilo, eventualmente 1 quilo, dependendo da progesterona que a gente estiver usando. Então, é uma interferência bem pequena da progesterona no peso em si. Então, é uma informação importante que a gente pode passar para os pacientes. A drospirenona parece ser a que menos retém líquidos, tá? Pelos estudos que a gente tem. Então, se esse meio quilo for incômodo para a paciente, talvez seja drospirenona e ela tiver optado por um método combinado oral, talvez seja drospirenona um método que a gente possa pensar para essas pacientes que não querem ter tanta retenção de líquido, lá que tem esse meio quilo e esse meio quilo for um desconforto para ela. Aqui a gente tá... Oi? Quando a gente vai usar a progesterona isolada, a gente pode usar qualquer desses tipos de progesterona que tu falou? Tipo, dá para usar isolada a ciproterona, a dosperidona? Muito ou boa não? pergunta. Muito boa pergunta. Os métodos de progesterona isolada, eles além desses efeitos benéficos que a gente tem da progesterona, eles devem levar em consideração, obviamente, a eficácia contraceptiva, né? E isoladamente, não são todas as progesteronas que têm eficácia contraceptiva. Então, as formulações que vocês vão ver de progesterona isolada vão ser com desogestrel, a grande maioria delas, ou com norethisterona, né, que aí já é uma dosagem um pouco menor. Então, esses outros progestágenos que a gente falou,
quando propostos para as pacientes, em geral, não podem ser propostos como contracepção. Se eu estou desejando algum outro efeito da pílula, da progesterona, para eu propor como contracepção, a minha possibilidade de escolha, o meu cartelo de opções para progesterona isolada, ele é bem restrito. Então, se eu quero só deixar ela sem, não tendo retenção de líquido, eu vou usar só drospirenona como progesterona isolada, a gente não tem essa formulação com essa indicação, certo? Então, a pergunta é muito boa. Respondi? Respondeu, obrigada, prof. Deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida parecida. Em relação às pílulas só de estrogênio, prof, tem a questão da proteção endometrial que se faz na reposição hormonal. Isso acontece também? A gente tem que fazer essa proteção endometrial em mulheres mais jovens também? A gente não tem pílula só de estrogênio. A gente tem pílula só de Não tem? progesterona. Não, só de Tá. progesterona. Então, a progesterona, quando ela é usada isoladamente, ela já faz a proteção endometrial, né? Ela já vai fazer Perfeito, a sim. atrofia endometrial. A pílula só de estrogênio a gente não tem. A gente tem terapia hormonal só de estrogênio, mas aí terapia hormonal para paciente estar no climatério ou na menopausa para melhorar os sintomas climatéricos. Aí sim, tem que se a paciente tem útero, tem que se usar um método de proteção desse endométrio para o risco de hiperplasia, né, e eventual até câncer de endométrio. Obrigada. Mas, prof, não ter a pílula só de estrogênio porque não seria uma contracepção, assim? Por que que não existe essa opção? Porque usar estrogênio isolado sem uma antagonização vai fazer com que o endométrio vá proliferando, né? E não vai, e na verdade só vai inferir um risco endometrial para essa paciente sem garantia de eficácia contraceptiva. Então não é um método prescrito como contracepção, estrogênio isolado. Entendi, obrigada. Então, aqui a gente está falando agora, então, dos riscos, tá? Das critérios de elegibilidade. E aqui tem condições, né, de acordo com a OMS, que contraindicam o uso de métodos combinados pelos seus riscos. Então, trombofilias, via de regra, quando a paciente está amamentando, isso para combinado, né? Aumentando antes de 6 meses após o parto, também a gente não usa porque pode interferir na produção do leite. Paciente que está com uma pressão aumentada, acima de 160, né, sistólica, na hora, né, que a gente verificou, né, também não vai poder usar. Paciente que tem doença vascular, né, estabelecida. Então, todas são condições que contraindicam o uso de métodos combinados, né, por aumento do risco da doença de base que está aqui em questão, certo? Tumores hepáticos também, né, câncer de mama. Então, são situações em que a gente não usa métodos combinados. Maneira de usar, isso acho que todos vocês já sabem, mas de qualquer maneira sempre é bom a gente repetir se alguém tem alguma dúvida. A gente inicia então no primeiro dia do ciclo, né? Ou até o 5º dia, né? Então a paciente menstruou já pode iniciar a tomar, mas se ela está até o 5º dia né, da data da última menstruação, ela ainda pode iniciar o uso do via oral. Se ela esqueceu por menos de 24 horas, ela pode tomar imediatamente. Se ela esqueceu mais de 24 horas, ela pode tomar 2 pílulas. E se ela esqueceu mais de 2 pílulas, então um intervalo maior, né, do que a tomada de 2 pílulas, ela tem que usar o método adicional por 7 dias e naquele ciclo ela é considerada como desprotegida, certo? Então essa é a maneira básica de usar, que serve para a grande maioria das pílulas combinadas. A gente tem um anel vaginal, eu botei a imagenzinha, em geral eu levo o anel para vocês verem, né, aqui não dá para levar, mas eu botei, não dá para levar porque a gente não está presencial, mas aqui tem um anel, para quem nunca viu, né, ele é parecido com a parte interna da camisinha feminina, para quem já viu a camisinha feminina, parecido em termos de elasticidade, né, e de formato, né, só que a camisinha feminina, obviamente, ela é recoberta, né, e fechada aqui, nessa parte toda aqui. Então, a inserção, assim como o método via oral, ela deve ser feita até o 5º dia. E eu tô com uma dificuldadezinha aqui, pessoal, só um pouquinho. Porque eu admiti mais uma pessoa na sala e eu tenho que fechar aqui, tá? Porque eu não enxergo a minha tela. Desculpa, eu ia perguntar alguma coisa, Renata. Sim, prof, o método adicional que tu falou por 7 dias seria o quê? Camisinha? Camisinha é uma opção.
Se houver relação desprotegida, a pílula do dia seguinte, aí o método adicional é de acordo com o desejo da paciente. Só o que não pode é ser usado, ela não pode ser considerada como isoladamente, entendeu? Eu esqueci 2 pílulas, continuo protegida nesse mês? Não, vai ter que usar alguma outra coisa se tiver relação, porque não está considerada como protegida. Entendi, Pode ser obrigada. sim. Se alguém pedir para entrar, pessoal, vocês me avisem no áudio, tá? Porque eu vi que tinha uma pessoa ali esperando e eu não tinha visto, e aí eu acabei me atrapalhando um pouco aqui, mas me avisem no áudio que daí eu libero ali, tá? Então, inserir até o 5º dia, assim como a gente tinha falado do combinado oral. A duração, então, é de 21 dias e a pausa é de 7 dias. Então, insere o anel, fica com ele 21 dias, retira, fica 7 dias sem e insere um novo anel. Já tem a opção de uso estendido do anel, certo? Então, tu usa 21 dias, retira, e aí, em vez de ficar 7 dias sem, no 22º, tu já coloca um outro anel. Então, emenda um anel no outro, né? Tem essa possibilidade de uso também do anel vaginal. É uma opção cômoda, especialmente para quem tem náusea quando usa via oral, ou para, né? Então, é bem cômodo, né? E as contraindicações são semelhantes aos dos combinados orais, certo? Porque ele vai ter estrogênio e progesterona circulante, assim como os via orais. Tem bastante paciente que usa anel, tá, no consultório. Muitas delas profissionais de saúde, porque tem essa questão de se tocar, de inserir, de retirar, e aí isso é mais frequente, essa liberdade é mais, eu noto como mais frequente pessoas relacionadas à área da saúde, educador físico, enfermeira e só um pouquinho, e fisioterapeuta e tal, tem bastante paciente da área que tem essa liberdade bem mais tranquila de inserir e desinserir, né? Porque essa busca dele, né, na época de tirar, ela às vezes tem que ir lá com o dedo e tal, mas quem usa absorvente interno e tal, já tem essa possibilidade, já tem bastante tranquilidade em fazer essa retirada. E é um método que tem bastante paciente. Fala. O anel vaginal também melhora a pele? Tem essas questões ou não? Se tu tá pensando em benefício para a pele, a progesterona que a gente tem melhores evidências é a ciproterona. Todas as outras são usuário dependente, assim, tem pacientes que vai ter algum benefício, outras não, mas se a gente está pensando em diferença assim, significativa, em maior chance de melhora da pele, a gente teria que pensar lá na ciproterona. Daí teria que ser uso oral. Aí seria o via oral. Eu não estou dizendo que tu não possa ter melhora da pele com anel, tá? Mas a chance de ter melhora da pele com o anel, ela é menor. Pode ser testado, e individualmente algumas pacientes respondem bem. Mas não, em geral não é. Se a paciente chega com problema de pele, em geral a gente não diz, então agora tu vai usar um anel, entendeu? Porque o anel não tem esse efeito esperado, né, como um principal efeito. Apesar de eventualmente poder beneficiar, né? Esse anel fica ao redor do colo do útero? Muito boa pergunta. O anel vaginal, a absorção dele é feita independente de onde ele estiver, desde que esteja dentro da vagina. Ele não precisa ficar em volta do colo do útero. Tanto dentro da vagina, ele vai estar sendo absorvido. Então, essa preocupação é importante da gente tirar das pacientes. Ele estando dentro da vagina, ele está funcionando. Tá? Então, não precisa estar em volta do colo do útero. Sim. E a mulher pode ter relação com o anel? Claro, né? Imagina, ela vai ficar os 21 dias sem a relação. Ela pode, claro que pode ter relação com o anel, ele é feito para ter. Os pacientes, os maridos, os parceiros, né, em geral não têm sensibilidade, ele é bem macio, e ao mesmo tempo, quando tu solta dentro da vagina, ele abre, então ele é muito raro de a paciente ter um problema de cair e tal, é bem tranquilo em relação a isso. Entendi, obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida também. Sim. O anel vaginal é sempre com hormônio combinado? Sim, o que temos no Brasil é com hormônio combinado, tá? Então a formulação que temos no Brasil só tem um, tá? Que se chama NuvaRing. Ele é combinado, ele tem estrogênio e progesterona. Obrigada. Adesivo contraceptivo, tá? Eu tenho algumas pacientes que usam adesivo no inverno, até tem algumas agora que constaram recente, usam adesivo no inverno e o anel no verão, assim, porque no verão, como tem a coisa do adesivo ficar mais exposto, aí elas acabam indo pro anel porque fica intravaginal, né? Então, só porque é um método também não oral, né? Para quem tem essa ideia de usar um método não oral, né? Então, é um método bem interessante também. A gente usa, então, a inserção do adesivo no primeiro dia, né, da menstruação.
E a duração dele é de 7 dias. Isso é uma desvantagem. Elas têm que trocar semanalmente. Então, ela pega o dia de inserção. Em geral, a gente marca esse dia, né? Digamos segunda-feira, terça. Ela marca o dia de segunda-feira. Toda segunda-feira ela vai trocar o seu adesivo. E vai usar ele por 3 semanas consecutivas, ficando uma semana sem. Ele tem menor interferência com outras drogas. Porque ele não tem a primeira passagem hepática, né? A via de administração é transdérmica e parece ter uma redução de efetividade em pacientes com mais de 90 quilos, então tem que ter essa atenção, né? Pela superfície corpórea, a dose parece não ser suficiente, ou pelo menos tem um pouco mais de chance de ovular em pacientes que têm mais de 90 quilos, então tem que ter essa atenção, que é uma limitação nessas pacientes, ou pelo menos a gente tem que ter atenção para essa situação. Para quem tem também intolerância gástrica é uma opção e as contraindicações são semelhantes porque da mesma maneira vai circular estrogênio e vai circular progesterona nessas pacientes. Aqui é uma imagem que eu acho interessante, importante lembrar os pontos de onde a gente usa o adesivo, né? Então, abdômen inferior, região escapular, né? Região dos ombros e região glútea, né? Essa é onde a gente usa o adesivo. Então, é bem tranquilo. E estando colado, ele está funcionando. Às vezes ele solta um pouquinho, a gente orienta a paciente a recolar e segue o barco. Ainda combinados, a gente tem injetáveis mensais. A aplicação a gente orienta que seja feita até 7 dias após a última menstruação. E ele marca aquele dia como dia de aplicação. Por exemplo, ela começou a usar no dia 5 de julho. Todo dia 5 vai ser o dia de fazer a aplicação, então, do injetável mensal. É cômodo, tá? Tem vários pacientes que usam, assim. Eu tenho algumas pacientes mais velhas também, assim, que usam as filhas, assim, a filha acha um método cômodo e aí a mãe faz a aplicação uma vez por mês, então tem essa questão que é confortável, né, fazer uma injeção uma vez por mês, né, só tem a questão da agulha, né, e da injeção em si, mas quem tolera bem essa questão de fazer a aplicação injetável é um método também bem interessante, então injetável mensal combinado. As contraindicações também são semelhantes aos combinados via oral. Prof, Oi. uma dúvida do anel vaginal. A quantidade de hormônio é parecida com a do DIU, no caso o DIU que tem hormônio, né? Ou não? O DIU com progesterona? Isso. Não, é diferente. Os DIUs com progesterona, a quantidade que circula de progesterona ao longo do mês é menor do que a quantidade dos combinados orais, e dos combinados em geral, inclusive do anel. Tá. Porque o DIU com progesterona, ele tem o efeito de DIU, né? Que é o fato de ter um corpo estranho, né? Dentro da tua cavidade uterina. Então, a progesterona adicional que é colocada, ela auxilia mais para a paciente não ficar com uma menstruação muito aumentada do que no efeito contraceptivo. Enquanto no anel vaginal, a progesterona associada ao estrogênio, ela é utilizada com o objetivo de efeito contraceptivo. Então, o que eu quero dizer com isso é que o anel ele não tem nenhum efeito de barreira ou de interferência no encontro dos gametas, enquanto que o DIU tem esse efeito. Então, ele só precisa de um pouco de progesterona para tentar que a paciente não tenha um fluxo tão grande. O DIU. Sim, então o anel precisa de uma dose mais alta. O anel tem uma dose mais alta de hormônio circulante do que o DIU. Tá, e o anel tem a mesma dose de hormônio da pílula? Parecida com a pílula via oral. O hormônio circulante parecido com a pílula via oral. Mas com a comodidade do uso vaginal e não precisar ficar tomando todos os dias. Certo. Obrigada. E o injetável mensal também, a ideia é semelhante, tá? Tu coloca uma dose alta de hormônio depositada e essa dose vai sendo liberada diariamente, semelhante à dose de uma pílula via oral também. Certo? Certo. Obrigada, então, prof. Esses foram os combinados. Agora a gente entra então nas progesteronas isoladas. Alguém está com o áudio aberto aí, pessoal. Onde o grande representante é o desogestrel, que eu vou falar logo em seguida. A progesterona isolada pode ser usada de forma oral, pílula, né, de progesterona isolada, intramuscular, que é o injetável de progesterona isolada, subdérmica, que é o implante. Isso até é uma informação que às vezes as pessoas não sabem, até profissionais de saúde não sabem, né? O implante, o chip que as pacientes falam, ele é só de progesterona, viu? Ele não tem estrogênio junto, então é um método de progesterona isolada. E intrauterina, que é o que a Renata acabou de perguntar, que é o DIU com progesterona
combinado com progesterona, né, no corpo do DIU. Então, essas são as maneiras de usar progesterona isolada. O grande problema da progesterona isolada é o padrão de sangramento, tá? Isso é uma queixa muito comum nas pacientes que usam progesterona isolada, certo? E aqui, então, eu coloco um comparativo em relação à progesterona oral isolada, progesterona implante, né, que é o chip que eu comentei com vocês, progesterona no DIU e a progesterona injetável, certo? Muitas das pacientes que optam por progesterona isolada têm a ideia de ficar com o menor fluxo possível, tá? E nesse quesito, o melhor fator, o melhor resultado se dá com a injetável trimestral, que tem outras desvantagens que eu vou falar logo a seguir, tá? Mas se eu estou pensando só em padrão menstrual, ou quero não menstruar, o melhor resultado é com a progesterona de depósito injetável trimestral, certo? Mas a gente tem ali, se a gente for pensar em padrões desfavoráveis de sangramento, a gente tem uma semelhança grande entre todas elas, tá? Então, ao redor de 15% com a oral, ao redor de 20% com o implante, 20% com o DIU e ao redor de 20% com a progesterona injetável, né? Então, aquelas pacientes que têm sangramento infrequente, muitas vezes acabam também ficando satisfeitas em relação ao uso da progesterona, certo? E aquelas pacientes que têm sangramento regular, aí vai variar, né? Se o objetivo dela era ficar sem menstruar, muitas delas não vão ficar satisfeitas, né? Porque vão ficar sangrando regularmente. Mas se o objetivo dela era só um método contraceptivo sem estrogênio, né? Ou seja, só com progesterona, elas também podem ficar satisfeitas se elas ficarem com sangramento regular, certo? Então, a informação que fica dessa tabela que eu acho importante é: se meu objetivo é não menstruar, o meu resultado é com injetável trimestral. Se eu tenho medo do padrão desfavorável, o padrão desfavorável vai ser semelhante, independente de qual progesterona a gente estiver usando, e esse padrão desfavorável é ao redor de 20% das pacientes. Prof, a oral é a mini pílula? Não, a oral mini pílula é a norethisterona, tá? A oral mais utilizada é a de desogestrel 75, que é... Tá. Vou falar alguns nomes comerciais, talvez você já tenha ouvido falar, tá? Que é o Cerazette, o Nactali, essa é a oral isolada, que é o desogestrel 75. Tá bem, obrigada. Então, a grande indicação do progesterona oral é para paciente que tem contraindicação ao uso do estrogênio, tá? A paciente não pode usar porque tem algum daqueles fatores de risco lá que levam o método combinado para a categoria 4 da OMS, nos critérios de elegibilidade. Então, essa paciente, muitas vezes, é a paciente candidata a usar a progesterona oral, né? Ela quer usar um método hormonal, mas não quer usar um método que coloque ela em alto risco de acordo com a OMS, né? Porque ela tem alguma das condições, né? Que a gente viu lá naquela tabela lá que a gente tinha colocado antes em relação aos critérios que conferem um risco categoria 4 para as pacientes em uso de métodos combinados. Então, o grande método oral é a desogestrel 75, mas a gente tem a mini pílula, como a colega perguntou, que a norethisterona é a mais frequente, né? Que é a de 0,35. Essa norethisterona mini pílula é usada fundamentalmente na amamentação, porque ela tem uma eficácia contraceptiva menor se a paciente não estiver amamentando, né? Ou seja, ela é usada como um adjuvante à amamentação para contracepção. Então, se a paciente quer usar como método de progesterona isolada, via de regra, ela vai usar, então, o desogestrel 75, né? Falando em via oral. A progesterona, então, espessa o muco e inibe o endométrio, reduz a motilidade da tuba e a ovulação é inibida. Atentem para isso, porque a norethisterona não tem esse mesmo resultado, mas com o desogestrel, a gente tem um bloqueio da ovulação de 97%. 97% não, próximo a 97%. Então, por isso que o desogestrel 75 pode ser usado fora do período da amamentação, coisa que a norethisterona não é recomendável para a maioria das pacientes, pelo fato da eficácia contraceptiva acabar sendo menor com a norethisterona 0,35, uma vez que ela não bloqueia a ovulação, como o desogestrel consegue fazer, mesmo sendo um método de progesterona oral isolado. Então, são métodos... Oi.
eu não entendo, assim, qual o objetivo de se usar a mini pílula durante a amamentação. Tipo, teria diferença entre a mini pílula e a do desogestrel? A dose de progesterona da minipílula é bem menor, né, circulante, do que do desogestrel. E o período da amamentação já é um período progestagênico, né? A gente tem prolactina circulante, progesterona circulante, isso interfere na libido, interfere no padrão menstrual. Então, às vezes a gente opta em usar a noradiotestosterona pelo fato de não querer interferir ainda mais nesses parâmetros. Então, se a paciente já tem queixas nesse sentido, às vezes usar uma pílula que tem um efeito progestagênico menor e uma eficácia contraceptiva semelhante para período de amamentação, a gente acaba então optando pela noradiotestosterona, né? Então seria só pensando nisso, em poder usar uma dose menor de progesterona. Mas em termos de longo prazo, ela ao longo do tempo vai ter que acabar suspendendo a noradiotestosterona, porque quando ela parar de aumentar, a eficácia vai cair. Então, a amamentação por si só, como vocês viram lá na nossa tabela dos métodos contraceptivos, a amamentação por si só já é um método contraceptivo, né? Então a gente está só acrescentando a progesterona para aumentar a eficácia do método amamentação, que não é um método contraceptivo de tanta eficácia, assim como a gente viu lá na nossa tabela inicial. Respondi? Respondeu. Obrigada, prof. Então, é muito usado no puerpério, os dois, né? São muito usados no puerpério. E o desogestrel tem a vantagem de que pode ser mantido. A paciente não está mais aumentando e pode, às vezes, continuar. O grande fator de todas as progesteronas, como a gente viu naquela imagem lá inicial, é essa chance de insatisfação com o padrão menstrual que está presente em pelo menos 20% das pacientes, certo? Então, isso muitas vezes, essa imprevisibilidade em relação a quando vai menstruar, é o fator que pode fazer muita paciente abandonar a progesterona isolada, não só a via oral, mas as outras formulações também. Trimestral. Trimestral, então. Pacientes que têm restrição ao uso do estrogênio, né, como a gente viu também lá para o oral. A comodidade posológica é o grande fator, porque vai fazer uma injeção a cada 3 meses. Também vai ter a questão da irregularidade menstrual. E tem como outra desvantagem o retorno mais lento às ovulações, né? Então, se a paciente está lá com, digamos, 35 anos e tem perspectiva de querer engravidar no ano seguinte, ou 38, né? Talvez não seja o melhor método, porque muitas vezes ela retorna a ovular demora um pouco mais para retornar a ovular. E como uma progesterona de depósito, às vezes demora um pouco para o ovário voltar a assumir o seu papel de ovulação e de produção de hormônios. Então, esse retorno mais lento pode ser um limitante nas pacientes que estão lá com uma idade próxima do período que desejam engravidar. Porque pode demorar que elas consigam daí engravidar. A progesterona injetável trimestral tem alguma restrição também em pacientes que ainda não atingiram o pico de massa óssea, porque ela parece interferir um pouco no pico de massa óssea em pacientes adolescentes, tá? Então, é um método, a gente não sabe exatamente, tem alguns estudos que mostram que parece que a paciente recupera essa massa óssea depois, mas há um pouco de perda de massa óssea nessas pacientes, então a gente tem um pouco de restrição de usar injetável trimestral de depósito, né, de progesterona nas pacientes adolescentes. Então tem essas duas limitações assim que eu pontuo para vocês. É um método também que parece ter um pouco mais de retenção líquida. Então lembra que a gente falou que pode ter um pouco de retenção líquida com os métodos hormonais, né? Entre os métodos hormonais parece ser o que tem mais retenção líquida, e isso também às vezes é um dos fatores de abandono. Esse ganho lá, que em geral vai ser lá de meio quilo na maioria das pacientes, uma progesterona de depósito às vezes pode chegar a 1 quilo ou até um pouco mais, isso também pode ser um fator de abandono da progesterona injetável trimestral de depósito. Implante. Implante, então, é um método, como vocês viram lá aqui no nosso gráfico, de efetividade muito efetivo, né? A chance de engravidar com implante é muito pequena. Ele tem a duração de 1 a 5 anos, né? Ele é só de progesterona. E no Brasil, o único que a gente tem hoje em dia é o Implanon, né? Eu não estou ganhando nada da marca para falar, mas é a única marca disponível no Brasil. E a duração dele é de 3 anos, certo? Momento de inserir, então, o implante, né? Então, aqui de acordo com cada situação, né? Se a paciente não está usando nenhum método, né? Ou está usando o método não hormonal, a gente coloca no primeiro a quinta dia do ciclo, né?
Se quiser botar num outro momento, né, a gente tem que fazer, então, um teste de gravidez antes de fazer a colocação do implante. Se ela usa um método combinado, né, seja ele de qualquer o método combinado, né, hormonal, ela pode iniciar ou colocar o implante imediatamente após o último dia de tomada. Então, ela está tomando um via oral, parou hoje, amanhã ela já pode fazer a inserção do implante. Se ela usa um método hormonal apenas com progesterona, né, se ela usa um desogestrel ou injetável, né, ela pode fazer a inserção em qualquer momento. Se ela usa o método hormonal aqui no via oral, né, se ela usa o método hormonal com progesterona injetável, ela faz a inserção no dia que seria da próxima injeção, então ela faz a aplicação no dia 5 de 3 em 3 meses, no dia que seria a próxima aplicação, ela já pode botar o implante. E se ela já usa implante, ela pode tirar no dia um e botar no mesmo dia o outro, certo? Então, isso é como fazer a implantação, né, do método, então, implantável, né, subdérmico, né? Então, é o momento de fazer. Se ela vai precisar ou não de implantação contraceptiva, né, ou uso de preservativo, né, quando faz o implante, aqui está, na maioria das vezes ela não precisa de nenhuma anticoncepção, método contraceptivo adicional, né? Mas se ela está usando um só de progesterona oral, é interessante que ela use 7 dias adicionais de método de barreira, preservativo, via de regra. E se ela não está usando nada, que ela use 7 dias depois da implantação, também um método adicional. Eu trouxe essa imagem, em geral eu levo o bastonete para vocês verem. Esse é o implante que a gente coloca, para vocês terem ideia de tamanho. Eu trouxe essa imagem para vocês verem. Esse é o tamanho dele. E aqui são os efeitos adversos mais comuns relacionados ao uso do implante. Atentem que nesses efeitos aqui não está o padrão menstrual de sangramento, né? Que é o padrão de sangramento também é um método bem frequente, né? Para quem usa implante, né? Então, afora o sangramento, né? Irregular, aqui estão os outros efeitos, né? Os mais frequentes são a queixa de modificação de peso e cefaleia, tá? Então, só para vocês terem em mente que também é um método que pode trazer efeitos adversos e quando traz, a gente pode fazer a retirada dele, né, através de um pequeno procedimento. A gente faz uma infiltraçãozinha na pele, uma pequena incisão e puxa ele. Em geral, é preciso dar um pontinho na pele só no lugar onde foi feita a retirada. Aqui o DIU com progesterona, então a gente está falando dos métodos com progesterona, e esse é o DIU com progesterona. Eu trouxe as imagens para vocês verem como que ele é, né, e o tamanho, né, está na mão da pessoa, para terem uma referência. Em geral, eu levo ele, né, ao vivo para vocês tocarem. Os DIUs com progesterona disponíveis no Brasil hoje têm duração de 5 anos. Os riscos de inserção são os mesmos do DIU convencional. A ideia de incluir a progesterona é de reduzir o fluxo menstrual. Então, o DIU convencional, a gente tem um fluxo que a paciente costumava ter sem usar nenhum hormônio, e às vezes esse fluxo é desconfortável. Logo que a inserção do DIU convencional, pode haver um pouco de aumento nesse fluxo. Então, é por isso que foi inventado, né, que foi criado o DIU com um pouco de progesterona, para que haja um pouco de redução do fluxo menstrual. Então, essa progesterona tem uma ação muito mais local ali no endométrio do que circula na corrente sanguínea. Circula, obviamente, um pouco, mas uma dose não tão grande quanto os métodos outros que usam progesterona. Então, a ideia da progesterona é reduzir o fluxo menstrual e, com isso, também reduzir um pouco a chance de ter dor na menstruação, a dismenorreia. Ele pode bloquear a ovulação, porque tem um pouco de circulação de progesterona, né? E esse bloqueio acontece lá em menos de 25% das usuárias. A gente tem hoje em dia, então, o DIU com progesterona mais utilizado, né? O que temos há mais tempo, se chama Mirena, né? No Brasil. Ele tem uma dose um pouco maior de progesterona, né? Ainda sendo baixa, né? Mas um pouco maior de progesterona. E recentemente, nesse ano, a gente teve no Brasil o lançamento de um segundo DIU com progesterona, que é chamado Cailina, que é a grande diferença em relação ao DIU previamente existente com progesterona, é a redução na dose dessa progesterona circulante para doses ainda menores, tá? Então, a dose do Cailina de progesterona é metade da dose do Mirena, então uma dose bem baixa de progesterona. Então, aquelas pacientes que têm algum desconforto em relação a doses maiores de progesterona, eventualmente querem usar um DIU que tenha a redução do fluxo menstrual em relação ao DIU de cobre, tem agora nesse ano
a opção do Cailina, que é esse novo DIU com uma dose menor de progesterona. O tempo de duração dos dois é semelhante, só o que vai mudar mesmo, e a efetividade também, o que vai mudar mesmo é a dose de progesterona. E o DIU de cobre, então, comparativamente, é um DIU que é mais barato, mais disponível, mas que tem essa questão do desconforto em relação, que pode acontecer em relação ao fluxo menstrual. Mas a grande vantagem dele é que não há nenhuma progesterona circulante, né? Não há nenhum hormônio circulante, afora os hormônios da paciente já, né, produção do seu próprio ovário. Então, isso também é muito desejado por muitas pacientes. E é um DIU que a gente tem bastante uso. E aí a gente chega, então, no DIU sem hormônio, né? O DIU sem hormônio, que a gente fechou, então, a parte hormonal, fechou combinados, progesterona isolada, e agora começa a entrar, então, nos métodos sem hormônio. DIU sem hormônio, então, aqui eu botei uma imagem, para vocês terem uma ideia do tamanho. Esse é o DIU de cobre, que é o mais utilizado. A gente tem, hoje em dia, um DIU que é chamado de prata mais cobre. Eles botaram a prata com a ideia de tentar reduzir um pouco o fluxo menstrual. Então, aí a gente teria, pensando em toda a nossa cartela de DIUs disponíveis, a gente tem o DIU de cobre, né? O DIU de cobre mais prata, o DIU com progesterona em dose baixa e o DIU de progesterona com dose habitual. E aí a gente tem aí um crescente de padrão menstrual, digamos assim, né? De aumento da chance de um decrescente de fluxo menstrual, né? O DIU de cobre seria, teoricamente, que tem um fluxo um pouco maior, o DIU com prata, teoricamente, um fluxo um pouco menor que o com cobre, o DIU com dose baixa de progesterona um pouco menor do que com prata, e o DIU com dose normal de progesterona a menor chance de fluxo menstrual, assim, uma menor intensidade de fluxo menstrual, certo? Essa intenção da indústria nesses desenvolvimentos DIUs de fluxo, né, ela se deu pelo desconforto que as pacientes têm em relação ao fluxo do DIU convencional, né, mas essa comprovação de diferença dentro dos subgrupos, ela não é tão bem estabelecida, tá? Então, só para passar essa informação para vocês, a gente tem diferença sim, de DIU de progesterona versus DIU com progesterona versus DIU sem progesterona, em relação à diminuição de fluxo, mas entre ali a dose alta e baixa de progesterona, parece haver uma redução, né? A dose mais alta, mas não é uma coisa tão bem estabelecida. Assim como entre DIU prata com cobre versus DIU cobre, essa redução de fluxo parece haver também, mas não é tão bem estabelecida quanto a diferença quando analisado entre os grupos. Não sei se eu fui claro, mas espero que sim. A duração do cobre é de até... vocês entenderam esse comparativo que eu fiz, não? Mais ou menos. Assim, pessoal, ó, DIU com hormônio versus sem hormônio, o com hormônio menstrua menos que o sem hormônio. Ficou claro? Sim. Beleza? Essa é a informação que vocês têm que saber, tá? O resto, não, tô brincando. Aí, dentro do subgrupo com hormônio, a diferença entre eles não tá tão bem estabelecida cientificamente, apesar de ser a intenção na hora de desenvolvimento. Entenderam? Entendi. A mesma coisa do prata com cobre. A intenção é reduzir padrão menstrual, tá? E parece haver uma tendência de ter menos fluxo. Mas essa relação não é tão clara em termos científicos quanto a relação que a gente tem do com hormônio versus sem hormônio. E aí? Ficou claro? Agora sim. Obrigada, prof. É que eu acelero a fala aqui, aí vocês vão deixando, eu vou falando, só para amanhã. Então, a duração do DIU sem hormônio, via de regra, né, em bula é 10 anos, mas a gente tem estudos com até 12 anos, o DIU de cobre, tá? Os DIU que tem a formação cobre mais prata são duração de 5 anos, tá? E tem alguns DIU que são só cobre, que também tem duração de 5 anos. Então, a gente tem uma variação em termos de tempo de uso, de acordo com a marca e de acordo com o tipo, tá? Mas a gente tem a informação de que eles podem durar até 12 anos, né? Se a gente for optar pelo T de cobre 380A, que é o DIU de cobre mais utilizado. Modificar muco e endométrio, né? A ideia do cobre é essa, né? De tornar o ambiente inóspito, né? Ou desfavorável tanto para progressão dos gametas, né? Quanto para implantação. Existem riscos, obviamente, quando fazem inserção, risco de perfuração, de expulsão, né? Deslocamento do DIU. Prof, Oi. falando sobre isso, risco de expulsão, eu recebi um vídeo de uma amiga que falava que as mulheres que têm DIU não podem usar o copinho menstrual, porque na retirada do copinho poderiam puxar o fio do DIU.
Eu achei meio fake news, assim, mas eu não sei se tu sabe alguma coisa disso. Tenho que saber, né? Eu ponho o DIU nas pessoas, meus pacientes usam copo. Fake news, tá? Fake news total. O que é o risco, tá? O DIU, qualquer um dos DIUs, fica com os fios para fora do colo do útero, né? Mas esses fios são com uma consistência completamente diferente do copo, entendeu? Só vai conseguir puxar o DIU se tu pegar nos fios. Aquele eventual vácuo, às vezes faz um pouquinho de vácuo no copo, não sei se vocês já usaram o copo, né? Você tem experiência com o Sim. copo. Às vezes faz um pouquinho de vácuo, né? Sim. Esse eventual vácuo que faz não é o suficiente para tu conseguir puxar os fios, entendeu? Porque tu não vai ter um contato direto do vácuo com o DIU. O vácuo só vai estar próximo dos fios e os fios não vão ser tracionados pelo copo, entendeu? O que pode eventualmente acontecer é na hora de tu tirar o copo, tu pegar o fio e puxar, né? Mas é só uma Esse questão... era o argumento do vídeo, assim, que na hora que tu tira o copo, tu puxa. Não, mas não é nenhuma contraindicação ter vários pacientes que usam DIU e copo, tá? E não tem problema nenhum. Só tem que se ligar, né? De na hora que tu for pegar o copo, ver se tu tá pegando alguma coisa junto ali, que não é só o cabinho do copo. Se tu estiver pegando junto, solta e pega daí só o cabinho do copo, só o copo em si, né? Então não Tá é bem, uma obrigada. contraindicação, não. Tá? Risco da inserção, então. Perfuração, deslocamento, né? Essas coisas todas são riscos que se tem. É um procedimento, né? E é importante que a gente tenha, então, se a paciente é menor de idade, consentimento, né? E faça um termo de consentimento específico para qualquer paciente. E será menor de idade que tenha alguém que tenha conhecimento de outra pessoa, né? Do responsável, né? Apesar de a decisão da contracepção ser da paciente, é importante que tenha uma responsável porque é um procedimento e pode ter complicações. Então, tem que ter um termo de consentimento e menor de idade, esse termo tem que ser assinado também por alguma pessoa maior de idade. Pessoal, desculpa pelos barulhos aí, tá? Mas aqui a gente tá em casa, sabe como é que é, né? Buenas. Prof, eu Deslocamento. tenho uma Oi. dúvida. Deslocamento. Qual o grau de Fala, desculpa. Qual o grau? Renata, Desculpa, vai. prof. Qual o grau de satisfação, assim, das pacientes com o DIU sem hormônio? Depende da indicação, né? E depende qual a qualidade do aconselhamento pré-inserção, né? Se bem aconselhado, né, se explicado em relação a riscos, benefícios, padrão menstrual, às vezes, se a paciente está sem parceiro ou se ela tem uma boa adesão a preservativo, né, e usa adequadamente o preservativo, é interessante. Isso é tips and tricks, tá? Não é orientação em nível de saúde pública, orientação em nível de manejo de consultório. Às vezes é interessante a gente mantê-la sem nenhum método hormonal por um período de 2 a 3 meses, para ela ter referência em relação a como que ela menstrua, entendeu? Porque muitas vezes o que faz ela ficar insatisfeita é o padrão menstrual depois da inserção. Então, como muita paciente usa o método hormonal desde que começou a menstruar, ela não nem se lembra mais como é que ela menstrua. Então, às vezes é interessante deixar ela 2, 3 meses vendo como ela menstrua, para que ela daí, quando for inserir o DIU, já tenha essa referência, para que ela não tenha esse desconforto e relacione esse desconforto com o DIU, entendeu? Digamos, a paciente tem um padrão de 5 dias de menstruação, mas ela não lembrava que era assim. E ela vai inserir o DIU e vai voltar a ter esse padrão de 5 dias, eventualmente aumentar um dia, vai para 6 dias. Então, se ela já tem esse parâmetro, a chance de ela se adaptar e aderir é muito maior. O problema é que às vezes acontece que a paciente usa a pílula há muito tempo e aí com a pílula ela menstrua um dia por mês, entendeu? E aí ela tira a pílula e volta a menstruar os 5 dias que ela menstruava antes, com o DIU. E acha que isso é do DIU, mas na verdade isso é o padrão menstrual dela sem interferência do hormônio. Entenderam isso que eu falei? Não. Sim, entendi. Então, Obrigada. Então, isso é uma dica, eventualmente, se a paciente não lembra bem como é que menstrua, ou tem medo de como é que vai ficar o padrão menstrual, às vezes pode ser interessante ela ter essa experiência antes de fazer a inserção do DIU, para que ela não tenha insatisfação em relação ao fluxo em si, certo? Então, a paciente bem aconselhada tem uma satisfação maior do que 90% com o uso do DIU sem hormônio. Foi essa a pergunta, né? Sem hormônio, né? Isso mesmo. Então, é muito Obrigada. grande a satisfação, desde que ela seja bem aconselhada. Então, os riscos da inserção são maiores, né, em pacientes que têm úteros menores. Então, o próprio DIU tem alguma limitação em relação ao tamanho do útero. Quando a gente vai botar o DIU, a gente faz uma medição do útero antes de fazer a inserção. E se esse útero é um útero muito pequeno, alguns DIUs não podem ser utilizados. Então, a gente tem DIUs menores que são recomendados para pacientes que têm úteros menores.
Via de regra, a maioria das pacientes pode colocar qualquer DIU, mas algumas pacientes, especialmente pacientes nulíparas, né, adolescentes, nulíparas, têm limitação ao uso de alguns DIUs. Então, por isso, a gente tem que ter também essa informação. E muitas vezes, quando a gente vai inserir um DIU no paciente adolescente, a gente tem que ter disponível, né, os DIUs de tamanho um pouquinho menor, para caso a paciente tenha uma esterometria menor, ela possa, então, também usar o DIU, mas aí o DIU adaptado para esse tamanho. Mas é a minoria das pacientes, tá? E aí, em relação à expulsão, também a expulsão vai ser um pouco maior para o paciente que tiver o DIU um pouquinho menor, ou o paciente que ainda não gestou, né? Porque depois que a paciente gesta, o útero fica um pouquinho maior. Isso permite que o DIU tenha uma menor chance de ser expulso desse útero, né? Então, só lembrando também essa situação. A gente, em geral, insere no período menstrual, porque é menos dolorido inserir no período menstrual. E a gente tem que ter atenção para pacientes com risco de DST, né? Se a paciente tem um risco alto de DST, uma profissional do sexo, esse dia às vezes acaba sendo, as pacientes param de usar preservativo ou algum outro método, talvez não seja o DIU um bom método para aquela paciente que vai ter uma potencial exposição a DST. Como aumenta um pouco o fluxo menstrual, o DIU sem hormônio pode dar um pouco mais chance de ter dor no período menstrual, né? Especialmente para aquela paciente que não tem a referência em relação de como que é o seu padrão menstrual. Alguma outra pergunta em relação ao DIU convencional? Ok. O preservativo masculino deve ser um método adicional a todos os outros métodos, porque é o método que vai ajudar na proteção das doenças sexualmente transmissíveis, né? Se ele for usado como método isolado, só preservativo masculino, a gente tem que ter atenção, né? Se rompeu, se deslocou, a pílula do dia seguinte pode ser uma opção para associar, né? Então, quando as pacientes que usam só preservativo como método, né? A gente tem opções látex free, porque aquelas pacientes têm alergia ao látex. Então, algumas pacientes chegam no consultório, doutora, eu não posso usar preservativo, eu tenho alergia e tal. A gente sempre tem a opção de tentar opções látex free antes de dizer que ela realmente não pode usar o preservativo. E vou dizer para vocês que muitas delas, a questão é o látex mesmo, e a gente com as opções látex free, elas não têm problema nenhum com o preservativo. Tem a questão de dificuldade de manter a ereção por parte do homem, então, mais frequente em casais que estão iniciando a vida sexual, em meninos mais jovens e tal, mas que, em geral, com o passar do tempo, essa dificuldade de manutenção da ereção vai passando e vai melhorando a adesão desse método. O feminino é uma outra opção, também bem interessante. Acho que a gente deveria ter muito mais feminino do que a gente tem em termos de adesão, né? Também, obviamente, ele deve ser usado em todas as relações. Um dos limitantes é a questão do ruído, né? Aquele parece saco plástico, assim, as pacientes reclamam um pouco disso. O parceiro também, às vezes pode ser um fator que dificulta o uso, assim, né? Para algumas pacientes, alguns casais. Não é ideal usar associado com o masculino, né? Ou usa um ou usa o outro, porque a fricção eventualmente pode romper ou pode fragilizar os preservativos. É uma opção associar a pílula do dia seguinte, né? E tem que ter bastante cuidado com a penetração adequada, né? Porque esse que é o que fica para dentro, né? Esse anel fica para dentro da vagina, né? E esse anel fica para fora. E tem que ter cuidado para que acerte o alvo aqui, né? Não botar pelo lado, porque isso também vai diminuir, obviamente, a eficácia do preservativo feminino. Prof, em relação à pílula do dia seguinte, existe algum número limite de uso? Porque quando eu era menor, falavam muito que ela é um monstro, assim, porque é uma bomba de hormônio e tal. Então, queria saber um pouco mais, assim. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre ela, tá? Mas é um método muito bom, a gente usa bastante, tá? E é um método que eu acho fundamental, especialmente em pacientes mais jovens, assim, porque tem muita chance de penetração inadequada, preservativo, ou aquela relação inesperada, como as pacientes falam, doutora, foi inesperada, né? Então, então, por isso eu acho muito importante toda paciente que não está em uso de algum método hormonal ou algum método de longa duração, um método que tenha uma efetividade que seja muito efetivo ou que seja efetivo. Se a paciente não está usando um método que esteja nesse grupo, né? Então, vocês depois podem revisar lá na nossa tabela lá quais são os métodos efetivos e muito efetivos. Eu acho fundamental que a paciente tenha na bolsa assim, a sua pílula do dia seguinte, porque
nessa questão das relações inesperadas, como eu comentei, e eventualmente mau uso, rompe camisinha e tal, eu acho que é importantíssimo ela ter à mão a pílula do dia seguinte. A dose é alta, realmente é alta, e não é um método para ser usado toda hora, né? Se a paciente vai usar o método, se eu vejo que a paciente está usando o método com uma frequência maior do que a cada 2 semanas, a gente propõe o uso de um outro método que vá proporcionar a ela uma quantidade menor de hormônio, né? Porque realmente a dose é alta e as pacientes têm bastante náusea quando usam a pílula do dia seguinte, então é desconfortável mesmo e realmente é uma dose alta. Mas esse fato de a dose ser alta não é um limitante para o uso, bem pelo contrário, eu recomendo todos os pacientes que não estejam usando um método efetivo ou um método muito efetivo, carreguem sempre a pílula do dia seguinte consigo, porque quanto mais precoce a relação desprotegida, quanto mais próxima a relação desprotegida, maior a efetividade dela. O diafragma, então, tenho pacientes agora usando o diafragma, é um método que voltou um pouco, tem muita paciente hoje em dia se propondo a usar o método sem hormônio, né? E aí o diafragma é uma dessas possibilidades. A eficácia do diafragma não é boa, tá? Mas eu tenho alguns pacientes que querem usar alguma coisa não hormonal e que acabam optando. Eu sempre oriento que use um outro método adicional e, em geral, esse método adicional é o preservativo. Ele é usado, então, com espermicida. Essa parte côncava, aqui está virado, né? A parte ao contrário dessa que vocês veem aqui, é onde a gente coloca o espermicida. E aí ele sim tem que envolver o colo do útero, que é que a gente tinha perguntado anteriormente em relação ao anel vaginal, né? O anel vaginal na vagina em qualquer lugar está funcionando, que é o contraceptivo combinado que a gente falou lá. Mas o diafragma, ele sim tem que estar envolvendo o colo do útero com o espermicida ali dentro, para reduzir a chance de falha do método. Ele é retirado, então, a paciente pode inserir até 8 horas antes da relação, então isso é uma comodidade. E ela tem que retirar, então, no máximo até 8 horas após a relação. Tem o risco de STs e a associação de método, como eu falei para vocês, em geral é o preservativo que eu associo. Método de percepção da fertilidade, os pacientes chamam de tabelinha, né? Então a gente tem, para esse método é muito importante que a gente faça um diário menstrual prévio ao uso desse método. Então a paciente fica durante 3 meses fazendo o diário, que é marcando o seu dia da menstruação, certo? E o intervalo, então, entre esses ciclos. A gente pega o ciclo curto, ou seja, digamos que ela nesses 3 meses teve o ciclo mais curto teve um intervalo de 24 dias e o ciclo mais longo um intervalo de 30 dias, tá? Então a gente diminui 18 dias do ciclo curto. Quantos dias eu falei que tinha ciclo curto? 24, né? 24, né? Vocês estão aí? Eu não escutei, prof. Eu falei 24, tá? 24 menos 18 dá 6, né? Então, do 6º dia até o ciclo longo foi 30. 30 menos 11 dá 19, né? Então, do 6º ao 19 seria considerado período fértil. Então, do 6º ao 19 ela não tem relação ou usa método adicional. Isso é um método de percepção da fertilidade em que ela fica um período do ciclo usando um método adicional ou não tendo relação sexual, certo? Dá para associar o muco cervical, o muco é mais filante no período da ovulação, e a temperatura basal, que há um pequeno aumento da temperatura vaginal, né, a temperatura basal durante o período fértil. Então, esses métodos para ajudar a identificar o dia fértil. E aí não ter relação ou usar proteção adicional no dia fértil. No período fértil, né, na verdade. A gente já acabou o nosso tempo, tá? Mas eu preciso de mais uns 5 minutos. Eu posso continuar, pessoal? Ou vocês já foram todos Sim. embora já? Pode. Não, a gente tá aqui, prof. Pode continuar. Esterilização, então. Esterilização, então, em termos de efetividade, está entre os métodos mais seguros, né? Mais seguros não, perdão, mais eficazes. Então, a gente tem como opções laqueadura tubária e vasectomia. Eu acho uma pena que a gente tenha muito mais laqueadura do que vasectomia na população em geral, porque a vasectomia é mais rápida, mais fácil, mais barata e tão efetiva quanto, né, a laqueadura. Mas por esse machismo, talvez, ou acho que por esse machismo mesmo na sociedade que coloca no colo da mulher a responsabilidade sobre a
a responsabilidade sobre a contracepção, acaba que as mulheres assumam muito mais esse papel de fazer a esterilização do que os homens, né? Então, mas eu espero que a geração que está vindo aí, a geração de vocês, talvez consiga transformar isso cada vez mais, mudar isso cada vez mais e levar para o lugar onde a vasectomia tenha mais execuções do que a laqueadura. É um método considerado definitivo, então quando a gente faz esse método, a gente tem que pensar que a paciente não vai ter a possibilidade de gestar, apesar de eventualmente a gente poder reverter. A paciente tem que ter capacidade civil plena, então pacientes que são civilmente interditadas, né, como deficientes mentais ou com alguma outra questão de interdição civil, não podem fazer de acordo com essa legislação, aí elas vão fazer de acordo com a ordem judicial, então, se elas não são civilmente responsáveis. Tem que ter 25 anos ou 2 filhos vivos, tem que ter 60 dias entre a vontade, né, manifestação da vontade e o ato da realização, e tem que ter a assinatura individual, no caso da paciente não ter um casamento ou uma união estável constituída civilmente, da paciente ou do paciente, para vasectomia é a mesma lei. Então, ela assina individualmente, ou se ela é casada ou tem um companheiro, ou se o homem, né, é casado e tem uma companheira, o companheiro tem que também assinar esse termo de responsabilização pela ligadura ou pela vasectomia, no caso, porque é uma questão de planejamento familiar e não planejamento individual. A técnica mais feita é a técnica de Pomeroy, é uma técnica muito efetiva, as complicações são bastante raras, mas lembrando sempre que eu falei antes, que a vasectomia é mais simples e tem ainda menos risco, é feito com anestesia local. Aqui eu acho que eu estou terminando já, que a colocação em relação à anticoncepção de emergência, tinha me perguntado ali, mas que eu vou retomar aqui. O método mais utilizado para anticoncepção de emergência e é o de preferência é o levonorgestrel de 1,5 miligramas, que é um método só de progesterona. Tem uma taxa relativamente alta de náuseas e vômitos e o ideal é que seja usado até 72 horas após o ato desprotegido, certo? Tem métodos que usam, então, doses combinadas de métodos de hormônio, né, com dose combinada, né, que também pode ser usado até 5 dias. Mas o mais confortável e mais prescrito deles é o método de progesterona isolada, que é esse que eu comentei para vocês, o levonorgestrel de 1,5. O DIU de cobre também é uma opção como método de emergência, e ele deve ser inserido até 5 dias após o ato desprotegido. Quando que a gente indica, então? Aquela paciente que daí precisa de beta? Esse DIU de cobre para emergência precisa de beta. Não, beta-HCG. Não, porque tu teve relação desprotegida e tu já insere ele como método de emergência, né? Não tem necessidade. Quer dizer, a não ser que tu ache que ela engravidou anteriormente a isso, né? Porque se ela teve a relação e vai inserir até 5 dias da relação, se o beta for positivo, não é dessa relação que ela teve agora, que ela iria botar o DIU, entendeu? Entendi. Então, se ela tem atraso menstrual ou se tem algum risco de estar grávida por outra relação que não é essa, aí tu pode fazer o beta sim. Mas para a identificação da gestação da relação desprotegida, a qual o DIU está sendo proposto como método de emergência, não teria indicação de beta para essa em específico, né? Porque são só 5 dias, né, da relação desprotegida. Sim, e em relação ao DIU, não em relação à inserção de emergência, né? Mas, enfim, eventual no caso. Tu precisa ou do beta ou que ela esteja menstruada para inserir, né? Ou não? Isso. Se a paciente, em geral, a gente coloca, como eu botei lá no slide, a gente coloca com a paciente menstruada, né? Porque é quando tem menor desconforto para fazer a inserção, né? Se ela não está menstruada, frequentemente a gente pede um beta-HCG, né? Então é uma garantia de que ela não esteja grávida. Tá bem, obrigada. Prof, desculpa. Não, toca a ficha. O quanto que se faz isso de botar DIU de cobre após o coito, porque não teria toda uma consulta antes de conversar com a mulher sobre os riscos e toda uma preparação para se botar esse DIU? Me parece uma coisa meio estranha, assim.
de uma coisa de emergência. É mais uma opção, Renata. Não é a opção mais utilizada. Mas algumas pacientes já tinham um desejo de não ter filho, né? Já tinham um plano de não ter filho. Às vezes já é tua paciente, já tem um plano de não ter filho, já tinha até conversado sobre o DIU, mas não tinha colocado. E aí tem uma relação desprotegida, e aí, bom, vamos antecipar essa inserção, tá tudo certo, já tinha decidido antes, ou né, a decisão já está bem firmada. E aí pode ser feita a inserção, sim. É uma opção. Entendi. Obrigada. Para fazer a emergência, então. Quem teve relação desprotegida e usa o espermicida como um método isolado, né, não usou a camisinha como método adicional, né, o outro método adicional, pode ser uma opção. Esqueceu duas ou mais pílulas, né, quando a gente está falando de combinado, certo? E teve uma relação desprotegida. Iniciou um hormonal combinado, adiou, né, por mais de 24 horas e teve a relação desprotegida naquele momento. Esqueceu ou atrasou uma pílula de progestagem por mais de 3 horas, né, e teve uma relação desprotegida. Se for o desogestrel, pode ser até 12 horas esse tempo de esquecimento, sem precisar método adicional, tá? Se for a mini pílula, né, aí são só 3 horas, porque o desogestrel tem uma dose mais alta, né, lembra como a gente tinha falado. Atraso de mais de 2 semanas no trimestral e tem uma relação desprotegida. Mais de 24 horas com método transmédico descolado. Descolou o negócio, a paciente não viu. Ou não conseguiu usar o transdérmico na primeira semana e teve relação desprotegida, também pode usar, deve usar a emergência. Expulsou, removeu o anel vaginal por mais de 3 horas na primeira semana e teve relação desprotegida naquele período, também vai poder usar a emergência. E após 5 dias de abortamento, informação bem importante, tá? Ectópica ou esvaziamento uterino, apenas após 5 dias depois de um abortamento, se a paciente teve uma relação desprotegida, ela já pode usar também a contracepção de emergência. Se for parto, após 21 dias do parto, se ela não estiver amamentando, também já pode usar uma contracepção de emergência. Recurso para prática, mas não para prova, tá? Já tinha falado na outra aula também. Existe um aplicativo que chama iContraception, tipo iPhone, assim, só que iContraception, em que ele é baseado nos critérios de elegibilidade da OMS, e aí tu vai lá e bota as condições da paciente, ela é hipertensa, né, e ele te dá o critério de elegibilidade de cada método disponível para aquela paciente em específico, tá? Isso é mais para, vocês estão lá no posto, perdida, a paciente tem alguma coisa que vocês não sabem se é fator de risco, ou vocês querem botar ela no aplicativo ali, ele é interessante, né? Mas para a prova, obviamente que ele não vai poder ser utilizado, vocês têm que saber as condições mais comuns, né, que conferem risco. E para a vida também, vocês vão ter que saber, né, se o tabagismo, se a hipertensão, se isso confere ou não um risco para determinados métodos. Mas para um uso eventual, assim, em alguma situação de dúvida e tal, o aplicativo pode ser interessante. Mas, de novo, para a prova ele não vai poder ser usado. Porque eu apresentei uma vez isso aqui numa aula e o pessoal disse, mas na prova eu não posso... Chegou depois da prova, ele disse, Lucas, eu não queria ver no aplicativo. Não, mas eu estou testando um conhecimento que é importante como profissional de saúde que tu tenha. Então, o aplicativo é para uma situação eventual, não para um uso em condições clínicas que sejam mais frequentes. As condições mais frequentes vocês vão ter que saber para a vida de vocês e também para a prova quando isso cair. E caso vocês acharem que nada deu certo porque vocês engravidaram, saibam que o fato de falhar o método contraceptivo, em geral, acaba sendo uma benção. Esses são os meus filhos, né? Eles não são falhas de métodos contraceptivos, mas eventualmente gestar é a melhor coisa que tem, e ter filhos é a melhor coisa que tem. Só que, obviamente, a gente trabalha para que isso seja no melhor momento possível, né? E no momento desejado pelo casal, ou pela paciente que vai ter uma produção independente, ou por quem quer que seja. Então, ter filhos no momento certo, certamente é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida. Certo, pessoal? Prof.